com você, mas eu quero falar porque é libertação para a tua vida. Emerson Gomes, Deus abençoe. É uma palavra de libertação para você, por você, né? E Deus é fiel neste negócio. A sua net caiu. E eu quero falar sobre perdão. É difícil, né? Para muitas pessoas é difícil lidar com o perdão. Bater de frente com essa mensagem. Mas hoje eu quero trazer ao teu coração essa mensagem. Sabe por quê? Porque através disso aqui Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida nessa tarde. E logo após estarei orando por você. Compartilhe. Joiciane, a paz do Senhor, querida. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Ô, glória. Compartilhe com mais alguém que precisa ouvir essa palavra, porque Deus é fiel. Você tem um testemunho de perdão. Amém, querido. Amém. Glórias a Deus. Deus já começou a trabalhar, né? Estarei orando sim, querida Josiane, tá? Pela tua vida sentimental. Eu quero falar sobre o perdão. E o perdão, essa mensagem impactante, essa parábola impactante, que se encontra no livro do Isabelle Vitória. Vou estar orando, querida, tá? Fique aqui nessa live e eu estarei orando. E Deus, com certeza, fará o que Ele pode, o que você não pode fazer. Eu quero falar sobre a parábola do servo credor, do servo incompassivo, Mateus, capítulo 18, versículo 35, em que Pedro, ele tem uma dúvida e ele pergunta a Jesus quantas vezes é necessário perdoar. Por que Pedro fez essa pergunta a Jesus? Porque certamente ele aprendeu que só se devia perdoar 3 ou 2 vezes e era o necessário. Por quê? Porque tem pessoas que amam abusar do perdão da gente, né? E na mente de muitas pessoas, é assim, o aprendizado de muitas pessoas foi assim. Muitas pessoas aprenderam na vida assim, que se deve perdoar 2 ou 3 vezes. E ainda comentam assim, o raio não cai no mesmo lugar sempre. E eu quero te dizer que isso é mentira, porque Jesus, ele responde a Pedro e diz assim, olha Pedro, eu não digo somente 2 ou 3 vezes, mas eu falo 7 vezes. Onde está? Gente, eu me perdi aqui. Então Pedro aproximou-se de Jesus. Até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Até 7? Ele perguntou, até 7, Jesus. Uma pessoa que me feriu, que me humilhou, que me envergonhou, que tentou contra mim, eu devo perdoar essa pessoa que pecou contra a minha pessoa até 7 vezes, Jesus? E Jesus disse assim, eu não te digo até 7, Pedro, mas eu te digo até 7 vezes 7, Pedro. Ou seja, Jesus está dizendo, não tem limite, Pedro, para se perdoar. Não tem limite. Aleluia, Deus está dizendo, vá além, a gente deve ser misericordioso, não só em 2, 3 vezes no ano, não, é o tempo todo. Essa misericórdia deve existir, essa compassividade, né? Não devemos pagar com o mal o que nos fizeram, não devemos plantar algo no coração das pessoas só porque as pessoas plantou no nosso coração mal, não. Devemos plantar sempre para colhermos também lá na frente. Aí, para explicar isso, estarei orando, querida, tá? Para que Deus possa libertar desse remédio, em nome do Senhor Jesus. Aí, sabe o que Jesus comenta? Jesus vai além ainda na resposta. Jesus fala sobre a parábola, né? Jesus inventa uma parábola, né? Que é algo mais familiar, um exemplo mais familiar, um exemplo que a gente possa entender de maneira mais fácil, né? E Jesus decide falar sobre a parábola do credor incompassível. E ele diz assim, por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer conta, foi-lhes apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. É muito dinheiro, né?
E não tendo esse servo com o que pagar, o Senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Aleluia! Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciou o rei prostrado, dizendo: Rei, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo que foi perdoado pelo rei, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiro. Você percebeu que esse credor, ele devia mais ao rei do que esse conservo que ele encontrou? E ele devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: pague-me o que deves, me pague o que você me deve. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis saber, não. Sabe o que ele fez? Lançou aquele conservo na prisão, até que aquele rapaz lhe pagasse tudo o que devia. Vendo, pois, os outros conservos, sabe o que os conservos fizeram? Achou injusto aquela atitude do servo credor. Porque os conservos, eles contemplaram, eles viram que o rei havia perdoado a dívida dele. E agora ele, em vez de perdoar a dívida de um conservo, não. Ele foi cobrar. E aí os conservos, aqueles trabalhadores ali do rei, se reuniram todos e disse: quer saber, vamos lá falar com o rei. Vamos falar com o rei o que ele está fazendo. Vamos falar com o rei, vamos declarar esse negócio ao rei. Então o Senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque você me suplicou, a dívida que você me suplicou, e você agora agiu de maneira diferente para com seu companheiro? Quer dizer, servo mau, que eu perdoei a sua dívida e você encontrou com seu companheiro na rua e não teve misericórdia dele? Agora você é indigno. E eu vou te entregar aos atormentadores até que você me pague tudo o que você me deve. Aleluia! Sabe o que eu quero te dizer com isso nesta tarde? É uma lição para mim e para a tua vida. Eu quero te dizer que Deus é generoso. Eu quero te falar que Deus é compassivo. Deus perdoou a minha e a tua dívida. Deus perdoou o meu e o teu pecado. Deus perdoou o meu e o teu erro. E Deus almeja que eu e você façamos a mesma coisa. Deus quer que a gente libere perdão para alguém também. Porque Deus liberou perdão para a minha e para a tua vida. Deus perdoou, Deus decidiu esquecer a minha e a sua dívida diante dele. E grande era a nossa dívida, era muita a nossa dívida. Ainda que a gente trabalhasse 2, 3 anos, ainda seria insuficiente para pagar essa dívida. E sabe que Deus está falando nesta tarde? Eu entreguei o meu filho, meu único filho, para morrer por vocês naquela cruz. Para morrer pelos seus pecados, para morrer por suas feridas, pelas suas culpas. Ele foi transpassado, ele foi humilhado, zombaram dele, rasgaram as vestes dele, deram vinagre para ele numa esponja que limpava fezes. Aleluia! E nós estamos em todo o tempo em oração diante do Senhor, pedindo perdão por algo que fazemos que não agrada a ele. Aí Deus está aberto a me perdoar e te perdoar. E agora Deus está olhando de longe, está a me observar e a te observar. As nossas atitudes para com o nosso próximo. Eu quero falar nesta tarde para 2 grupos aqui nesta live. Eu quero falar para um grupo de pessoas que não perdoam ao próximo.
E eu quero falar para um grupo de pessoas que não se perdoou. Ei, eu quero falar para você que ainda não liberou perdão para você. Eu quero falar com você que vive se culpando pelo teu passado, pelos erros que você cometeu, pelas culpas, essa culpa que atormenta a tua mente. Eu quero falar com você nesta tarde. Aleluia! E esta mensagem que eu quero decretar para o teu coração, porque Deus vai te abençoar. Estamos diante do livro de Mateus, capítulo 18, versículo 21. Pedro perguntando a Jesus: meu mestre, quantas vezes eu devo perdoar uma pessoa que pecou contra mim? Será, Jesus, que eu devo perdoar essa pessoa só 7 vezes? Pedro aprendeu assim. Pedro aprendeu que 2 ou 3 vezes de perdão estava ótimo. E se a pessoa voltasse a pecar contra você, a te ferir, a te machucar, você não deveria me perdoar mais, era só 7 vezes. Pedro estava limitando a oportunidade de perdão para uma pessoa. Pedro estava dizendo assim, ó, as pessoas, se eu for muito fácil, presa fácil, e liberar perdão para a pessoa que me fere, ela vai brincar comigo. Eu vou virar um palhaço nas mãos dela. Quer saber? Eu vou perdoar só 3, 4 vezes, 7 vezes e tá bom. Se ela errar de novo, eu não vou perdoar mais. Eu não vou suportar mais. Não. Mas Jesus estava dizendo a Pedro, não, Pedro, você está errado. Eu não te digo que você deve perdoar 2, 3, 4, 7 vezes, não. Eu te digo que você deve perdoar, aleluia, 7 vezes mais. Aleluia, 70 vezes 7, Pedro. Jesus estava dizendo, Pedro, eu não limite o perdão para ninguém. Deixa essa pessoa comigo que a justiça é minha. Perdoe quantas vezes for necessário. Por quê? Porque quando eu e você errarmos, falharmos diante de Deus, todas as vezes que nós falharmos, nós vai querer que Deus faça o quê? Nos perdoe. É que nem o Pai Nosso. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então perdoe, libere perdão para alguém. E ainda que essa pessoa peque contra você, erre de novo, perdoe mais uma vez e perdoe. Não ponha limite no perdão. Porque certamente, quando você falhar diante de Deus, você se ajoelhará buscando o perdão de Deus. Quantas vezes for necessário Deus te perdoar, Ele vai te perdoar. Aleluia. Sabe por quê? Porque somos falhos. Sabe por quê? Elcione, Deus abençoe. Porque somos falhos. Somos pessoas limitadas. Mas não devemos limitar a bênção do perdão na vida de alguém. Não devemos aprisionar alguém. Não devemos ser prisioneiros também. Aleluia. E a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 23 está escrito sobre um credor incompassivo. Aquele homem, eu não sei se ele trabalhava para um rei. Quem sabe aquele rei era um governador, era um prefeito. E esse credor, esse devedor, ele trabalhava para o rei. Ele implorou, ele se prostrou, sabe por quê? Porque o rei foi cobrar uma dívida que ele devia, uma dívida alta que ele devia. E aquele devedor, ele se prostrou chorando diante do rei e disse, rei, meu senhor, seja compassivo, tenha misericórdia de mim. Eu sei que eu devo, mas eu não consigo pagar porque a dívida fugiu do meu controle. Eu não sei com que aquele homem gastou todo esse dinheiro. Eu não sei no que esse homem fez tanta dívida assim. Mas agora ele estava chorando, prostrado, pedindo misericórdia por ele. Sabe por quê? Porque o rei estava disposto a vender ele, vender os filhos dele e vender a mulher dele. Ele ficou desesperado, sem saber o que fazer. E a única solução era se prostrar, implorando por perdão do rei. E o rei olhou com um olhar de compaixão, diz as escrituras, moveu-se de íntima compaixão, Mateus capítulo 18, versículo 27.
moveu-se de íntima compaixão e soltou e perdoou a dívida do servo dele. Aleluia! Perdoou aquela dívida alta. Estava libertando aquele homem das prisões que o amarravam, que o prendia. Estava dizendo, vai, eu não vou mais vender a família, eu não vou mais te vender, eu não vou vender vocês como escravos mais não. Eu tenho compaixão, eu tenho coração sensível, vocês estão perdoados, você está perdoado. Esqueça, eu estou apagando do meu caderno, da minha agenda, a tua dívida. E sabe o que aquele homem fez? Depois que foi solto pelo rei? Ele foi no seu caminho e então se encontrou com o companheiro. Ele se encontrou com o seu conservo. Ele se encontrou com aquele que devia a ele. E sabe o que é que ele fez? Ele sufocou aquele companheiro que ele encontrou e disse assim, me pague, agora eu te pego, você não tem como fugir de mim, é eu e você agora. Me pague o que você me deve agora. E sabe o que aquele amigo dele fez, aquele companheiro dele fez? Se prostrou diante dele como ele havia se prostrado diante do rei. E rogou aos pés dele, gente. E disse, ser generoso para comigo, e tudo te pagarei. Aquele homem devia 100 dinheiros. Era só 100. Em vista de que aquele servo ele devia 1000 talentos para o rei. E agora o rei perdoou ele não soube perdoar o companheiro dele. Ele não soube perdoar o amigo dele, o conservo dele. E passou a sufocar aquele homem. Passou a cobrar. Sabe o que ele disse? Não, eu não quero que você me pague outro dia, não, quero agora. E aquele homem não quis saber dos rogos daquele rapaz, não. Sabe o que ele fez? Lançou aquele rapaz na prisão até que ele pagasse tudo que devia. Até que ele pagasse toda a dívida. Mas sabe o que acontece? Estamos envoltos de uma tão grande nuvem de testemunha que Deus é justo. E sabe o que acontece? Os conservos, os trabalhadores do rei, viu aquela situação e disse assim, gente, como esse homem é injusto. Ele devia uma dívida alta ao nosso patrão, ao nosso rei, e agora ele está agindo com maldade, ele está agindo com perversidade com o nosso companheiro. Vamos nos reunir, vamos lá, vamos até o rei, vamos todos nós até nosso chefe, nosso patrão, e vamos contar a ele o que nós vimos. Vamos lá, porque isso é injusto. O nosso patrão perdoou a dívida dele, agora ele não quer perdoar a dívida do companheiro. Vamos lá falar com o nosso patrão. E sabe o que aconteceu? Aqueles conservos do rei foi lá conversar com o rei do que eles haviam contemplado. E o rei disse assim, manda chamar ele. Mande chamar aquele ingrato aqui. Manda chamar aquele orgulhoso aqui. Mande chamar ele, aquele egoísta aqui. Diga a ele que eu quero ele aqui na minha sala agora. E isso aconteceu. E o rei se indignou. Disse, meu rapaz, eu não perdoei as suas dívidas. A sua dívida era muito alta. E eu perdoei. E eu estou sabendo que você pegou um companheiro que te devia e não perdoou o rapaz. Mesmo o rapaz se humilhando debaixo dos seus pés, diante dos seus pés, você não perdoou o rapaz. Você preferiu castigar o rapaz, sendo que eu te perdoei. Eu ia vender a sua família e você, mas eu fiquei com dó de você, rapaz. Você chorou diante de mim, você implorou e eu te concedi essa bênção. Eu disse a você, eu apaguei a sua dívida. E agora, meu rapaz, você está agindo assim com seu companheiro? Só porque você agiu com indignidade, com infidelidade, com egoísmo. Agora eu vou te lançar aos atormentadores. Eu vou te entregar nas mãos dos atormentadores. Agora tudo que você me deve. Aleluia. E eu quero te perguntar nesta tarde,
Deus já te perdoou. Eu sei que dura essa palavra, mas Deus quer assim para te abençoar, para liberar a bênção dele sobre a sua vida. Perdoe alguém. Não aprisione essa pessoa. Não sufoque essa pessoa. Perdoe. Aleluia. Estarei orando, Cleidinha Campos. Estarei orando, querida. Seja muito bem-vinda em nome do Senhor Jesus, tá? Fica aqui nessa live que estarei orando. E você implorou em oração para que Deus te perdoasse. Perdoasse os seus erros. Perdoasse o seu pecado. Perdoasse a sua dívida. E agora você não quer perdoar alguém? Você está limitando o perdão sobre a vida de alguém? Deus está dizendo nesta tarde: perdoe, porque eu já te perdoei. Aleluia. Não sufoque essa pessoa. Não vá para o Facebook postar indiretas para essa pessoa. Ainda que ela te deva, não faça, não haja assim. Seja compassivo. Tenha um olhar sensível. Porque o Senhor estava aberto quando o Senhor teve compaixão de você quando você pediu perdão. O Senhor teve compaixão de você quando Ele ia te destruir. Ele ia te entregar ao atormento. Ele te perdoou. Ítalo Pioneiro, oh, glória a Deus abençoe. Pionório, Deus abençoe. E eu quero te dizer nesta tarde, você que não se perdoou, eu falei para quem não está perdoando o seu próximo. Você quer que Deus te perdoe e não quer perdoar o seu próximo? Todas as vezes que você errar, Deus vai te perdoar, mas também perdoe a pessoa quando errar com você. Quando a pessoa falhar com você, perdoe. Não importa quantas vezes ela vai falhar, se ela foi pedir perdão a você, perdoe. Não fique com perdão retido, não retenha, porque quando você está diante do Senhor, o ano todo você pode errar, e o ano todo Deus vai te perdoar, porque Deus é compassivo, Deus é perdoador. Então siga o exemplo do Senhor Jesus nesta tarde. Ainda que seu amigo, ainda que seu vizinho, ainda que seus colegas de trabalho, ainda que a sua família te fira, peque contra você, o ano inteiro que ele pecar contra você, se ele foi pedir perdão, perdoe. E você que está nessa live que precisa liberar o perdão sobre alguém, libere o perdão, porque Deus liberou o perdão sobre a sua vida. Deus perdoou as suas dívidas. Deus lançou a bênção sobre você. Deus não te aprisionou. Deus não te açoitou na prisão. E agora eu quero falar com você que não se perdoa. Eu quero falar com você que vive se culpando por causa do teu passado. Eu quero falar com você que vive com a mente aprisionada. É uma guerra nessa sua mente. Uma guerra, uma batalha travada. Nesta tarde eu quero te dizer que Deus já liberou o perdão sobre a sua vida. Se perdoe, libere o perdão sobre si hoje. Diga: eu me perdoo, Deus, porque o Senhor me perdoou. Se perdoe. Aleluia. Será que nesta tarde você está cancelando o sacrifício da cruz? Será que você crê na mensagem da cruz? Será que você crê que Jesus foi preso por amar você, para perdoar você? E por que você não quer que essa mensagem de perdão surta efeito na vida de alguém? Jesus nos libertou através do perdão, através do amor incondicional. Liberte alguém nesta tarde também. Não aprisione essa pessoa. Eu ainda quero te falar sobre Esther. A Bíblia relata que Vasti recusou assistir ao banquete do próprio marido Assuero. Ela rejeitou. E aquilo foi vergonhoso. E todos os amigos do rei Assuero temeu. Disse: e agora? A Dayana, Deus abençoe, querida, pela rosa, aleluia. E sabe que os amigos do rei, os prefeitos, governadores, presidentes que estavam ali, temeram a atitude de Vasti.
E sabe o que é que ele disse? E agora? As nossas esposas estão com a sua esposa, rei Assuero. E ela certamente ouviu que sua mulher negou o teu pedido. É vergonhoso para nós, porque nossas esposas vão começar a nos desrespeitar. E no capítulo 5 do livro de Esther, vemos o rei, aleluia, vemos os servos do rei, dando um conselho a ele, dizendo: rei, isso vai ficar vergonhoso, toda a província vai ficar sabendo do que a sua mulher fez. Eu quero te aconselhar, rei, a desprezar, a destronar, a divorciar de Vasti e buscar mulheres moças virgens e formosas à vista, para que você ponha aqui diante de ti e escolha uma delas para ser sua esposa, uma esposa zelosa, uma esposa respeitosa. Aí mais à frente, sabe o que é que acontece? Estamos falando nesta tarde sobre perdão. E mais à frente, sabe o que acontece? Esther, a Hadassah, criada pelo seu tio Mardoqueu, é escolhida, uma judia escolhida. A judia naquela época era mulher, os judeus naquela época eram um povo desprezado pela nação. Toda a nação queria matar aquele povo porque adorava a Deus. Aleluia. Aí, quando o rei viu Esther entrar no palácio, sabe o que aconteceu? Esther conquistou o rei com a sua beleza, diz a palavra do Senhor. E levaram Esther para a casa do rei, para ficar sob custódia de Hegai. E a moça pareceu formosa aos olhos do rei e alcançou graça perante ele. Aleluia. E mais à frente vemos Amã criando ódio. Amã, o segundo general do rei. Aleluia. O rei confiou um ofício a Amã. E sabe o que é que Amã faz? Amã não age com bondade como o rei Assuero agiu para com ele, não. Sabe o que é que Amã faz? O nível de obrigação subiu a cabeça de Amã. Aleluia. E ele foi um homem que criou ódio no coração, um homem egoísta. O rei agiu de bondade para com Amã, e Amã estava com mal no coração. Amã estava planejando apunhalar o rei Assuero pelas costas. Aleluia. Eu quero te perguntar, você já foi apunhalado no coração ou nas costas? Dói, né? Eu também já fui apunhalada. Mas sabe o que eu fiz? Perdoei. E perdoo quantas vezes for necessária. Sabe por quê? Eu não quero ser prisioneira de mim mesma nem de ninguém. Eu perdoo mesmo. Porque as bênçãos do Senhor recairão sobre a minha vida. Eu quero atrair as bênçãos do Senhor para a minha vida. É por isso que eu perdoo quem me machuca. Aleluia. E a posição de Amã, a posição que o rei colocou ele, o rei honrou ele. Aleluia. Sabe o que é que ele fez? O rei honrou ele, mas ele estava projetando mal contra o rei que havia honrado ele. Aleluia. Um homem egoísta. A Bíblia relata também sobre Satanás. A Bíblia relata que Deus deu um cargo muito excelente a Satanás no céu, mas o cargo subiu a cabeça de Satanás. O ódio tomou conta do coração de Satanás. O egoísmo tomou conta do coração de Satanás. Sabe o que é que ele fez? Eu não quero essa posição só não. Eu quero estar no lugar de Deus. Eu quero estar acima de Deus. E Deus, sabendo disso, sabe o que é que Deus fez? Expulsou ele e toda a legião que estava com ele. Aleluia. Porque haverá queda para aquele que é ganancioso. Haverá aquele que é ganancioso, aquele que cria ódio no coração como um animal de estimação. Quem cria ódio, quem cria egoísmo no coração, quem quer se exaltar mais do que quem o exaltou, sabe o que acontece? Haverá queda, essa pessoa cairá.
essa pessoa levará uma rasteira. Aleluia. E a Bíblia relata que Amã, ele queria que Mardoqueu se prostrasse diante dele. Toda vez que Mardoqueu se encontrasse com Amã, ele queria que Mardoqueu se prostrasse, reverenciasse, porque ele tinha uma posição que o rei deu. Ele estava se garantindo demais. Mas sabe o que acontece? Mardoqueu não se prostrou. Mardoqueu não se rendeu. Aleluia. Quem era o rei? Quem era Amã diante do rei? Para querer se exaltar tanto. E a Bíblia relata ainda que o rei, que Mardoqueu, o primo, tio de Esther, descobriu uma conspiração de Amã. Amã foi honrado pelo rei, estava conspirando contra o rei. E sabe o que aconteceu? Assuero falou. E o rei perdeu o sono. O rei perdeu o sono no seu quarto. E disse: tragam o livro para mim, que eu quero ler o livro das crônicas. Eu quero ler esse livro. Porque Mardoqueu fez o rei saber que Amã, o qual ele havia exaltado, agora está tentando apunhalá-lo pelas costas. E sabe o que acontece? O rei Assuero leu o livro e lá estava escrito a conspiração de Amã. Aí Esther entra na história. Para você que conhece de Bíblia, o livro de Esther não menciona Deus, mas Deus estava lá, tá? Eu quero te dizer que Deus não está, o nome não está aqui, mas a presença dele estava lá. Deus estava agindo. E diz as escrituras que Esther fica sabendo que Amã armou uma forca para ela e para o seu povo judeu. E Esther mandou chamar os servos do rei e disse assim: olha, tem condições de eu me encontrar com meu tio Mardoqueu? Tem condições de marcar um encontro com meu tio? Eu quero falar com meu tio. E os servos do rei com certeza marcou o encontro de Esther com Mardoqueu, porque Esther não podia sair do palácio, porque por 12 meses todas as moças virgens e formosas estavam no palácio do rei sem poder sair. E aconteceu o encontro de Esther com seu tio primo. E Esther disse: meu tio, estou sabendo que Amã, além de conspirar contra a vida do rei, agora está querendo pôr a nossa vida em perigo e tem uma forca preparada para nós. E Esther diz assim: quer saber? Faz um jejum. Você e todo o povo judeu, faz um jejum hoje por mim, por 3 dias. Ninguém come, ninguém bebe, por 3 dias. E eu terei vitória neste negócio. E assim foi. Por 3 dias e 3 noites, Esther com seu tio e o povo judeu jejuou e orou. E Esther se arriscou. Esther arriscou a própria vida. Naquela época, quem entrasse na presença do rei sem ser convidado era morto, era degolado. Mas Esther arriscou a própria vida, porque a vida dela, do seu tio e do seu povo estava em perigo. E ela disse: rei, aleluia, marca um banquete. Ela entrou na presença do rei sem ser convidada, sem ser chamada. E o rei levantou o cetro. Naquela época, se o rei levantasse o cetro, era digno de morte, porque ele não chamou para a presença dele. Mas Esther se arriscou, porque Esther já havia conquistado o rei. O rei achou graça aos olhos de Esther. Esther achou graça aos olhos do rei. E sabe o que ela faz? Ela, rei, marca um banquete e manda chamar aquele Amã. 2 banquetes foram marcados. E sabe o que Esther faz? O rei coloca diante de Esther, na sala do vinho: Esther, o que você quer de mim? Até metade do reino te darei. Esther age com sabedoria. Se fosse eu e você nessa época, nesse tempo,
nós entregaríamos o traidor na hora. Mas Esther foi mansa, foi sábia, foi prudente, foi paciente. Ela disse: eu não vou entregar ele aqui agora, não. Não. O meu plano é o almoço, o jantar, o banquete. O traidor vai se assentar à mesa. E ali eu vou denunciá-lo. Ali eu vou fazer a máscara dele cair. Aleluia. E o banquete foi preparado por Esther. E chegando no banquete, Esther fez o rei saber o plano de Amã, a forca que estava preparada para ela e seu povo. O rei, sabendo disso, foi até Amã. E sabe o que é que ele disse? Amã, o que é que eu vou fazer com aquele homem cuja honra o rei se agrada? Sabe o que Amã pensou? É para mim, mais uma honra para mim. Ele disse assim: ó, pega a veste real que o rei costuma vestir. Pega aquela roupa sua linda, bela, formosa. Pega ela e veste esse homem. Como também pega o cavalo que o rei costuma andar montado. Pega aquele cavalo teu e ponha-se-lhe coroa real na cabeça desse homem. Mal sabia Amã que essa honra era para Mardoqueu. Aleluia. Era tão egoísta que só pensava nele. Igual o servo mau. Era tão egoísta que só pensava nele. Ele só queria que o rei perdoasse ele, a dívida dele. A mesma coisa é Amã. Aleluia. Mas eu quero te dizer nesta tarde, como diz a palavra no livro de Provérbios: aquele que prepara a forca cairá nela, e aquele que abre a cova cairá também nela. Aquele que prepara o laço cairá nele, e aquele que, quando ele cair, ninguém terá dó dele. E Esther denunciou Amã. E sabe o que o rei fez? Mandou chamar Amã. Amã colocou um saco sobre o rosto dele, tapou a visão dele, chamou a mulher e os filhos e foi até a praça. E disse assim: essa forca que estava preparada para Esther e seu povo, agora é para você. Você vai ser enforcado nela, porque você foi mau, porque você foi ingrato. Eu agi com gentileza com você, Amã. Eu honrei você, Amã. Eu te coloquei no lugar de honra, Amã. Mas você não agiu com compaixão para com seu próximo. Você quis matar. Você quis até me destruir, Amã. E eu quero te dizer nesta tarde: Deus vai te justificar. Deixa quem quiser tramar. Aleluia. Deus vai te justificar. Deus é o teu socorro. Eu quero te dizer, sabe o quê? Não se preocupe com aquele que anda te afrontando, tentando mal contra você. Deus está contemplando o egoísmo dele. Deus está vendo que ele não tem compaixão, que ele é mau. E Deus mesmo vai atormentá-lo. Deus mesmo vai entregar eles aos atormentadores. Deus mesmo vai cobrar a dívida que ele tem. Não se preocupe. A tua obrigação é perdoar. A tua obrigação não é aprisionar. Não é agir da mesma forma que estão agindo com você. Seja diferente. Esther tinha tudo para entregar a Amã na hora que o rei perguntou: o que queres que eu te faça, Esther? Mas ela foi prudente. Ela esperou o tempo oportuno. Aleluia. Quantas pessoas estão matando de dívidas? Quantas pessoas estão projetando mal contra o ser humano por causa de dívidas? Quantas pessoas estão como servo infiel, que pediu ao rei perdão, pediu de joelhos ao rei perdão, e não perdoou, não liberou perdão. Ele só queria receber, ele não queria dar. Nesta tarde eu quero te dizer: não queira só receber de Deus, não, queira dar também. Ah, mas fulano foi mal, não importa. Quero te dizer ainda:
você pode perdoar essa pessoa. Livre essa pessoa da prisão. Livre essa pessoa da sua lista negra. Mas eu quero te dizer também, você não tem mais a obrigação de assentar essa pessoa à sua mesa. Não precisa. Não é porque você perdoou que você vai convidar para o banquete na sua casa. Não é porque você perdoou que você vai colocar essa pessoa de novo na tua casa. Não precisa. Perdoe ela e livre, ó. Você está perdoado, vai em paz. Segue o seu caminho. Eu te perdoo, segue o seu caminho. Mas perdoe. Eu quero te dizer também, se perdoe. Você que está sua mente está em guerra, se perdoe. Libere o perdão sobre a sua vida hoje. Diga: Deus, eu me perdoo porque o Senhor já me perdoou primeiro. Se liberte desse pensamento que te aprisiona hoje. Se liberte desse teu passado. O que passou ficou para trás. Aleluia. Lidiane Magalhães, Vanilza, Deus abençoe. Meire, seja bem-vinda, querida. Porque Deus é poderoso. Perdoe. Plante o que você quer colher. Aquele servo infiel só queria colher. Amã só queria receber honra. Amã só queria status para ele. Amã só queria as bênçãos para ele. Amã queria se exaltar. Amã estava do lado do rei por interesse. O servo infiel só se prostrou diante do rei para o rei ficar com dó dele por interesse. Estava tudo planejado, arquitetado no coração, ó. Vai chegar um dia, a minha dívida está alta, o rei vai me cobrar, eu vou chorar para ele ficar com dó de mim. Aleluia, já estava tudo planejado no coração, já estava tudo arquitetado no coração. Ele só queria receber a misericórdia do rei. Ele só queria que o rei tivesse dó dele. E o rei teve. Ele foi egoísta. Ele foi mau. Ele foi tolo. Ele atraiu o bem para si. E não quis espalhar o bem para os outros. Ele queria que o seu patrão perdoasse ele, mas ele não quis perdoar os outros lá na frente. Ele se prostrou, chorou diante do rei, para que o rei ficasse com dó dele por interesse. Ele tinha interesse do rei apagar as dívidas dele, esquecer das dívidas dele, que era muito alta, por interesse. Amã só estava diante do rei por interesse. Para o rei, Amã era o braço direito dele, mas para Amã era apenas um pobre coitado sendo usado. Aleluia. Mas sabe o que aconteceu com aquele servo incompassivo? Sabe o que aconteceu com aquele servo que devia? Ele foi lançado na prisão. Porque ele plantou isso. Ele plantou. Quando nós plantamos porque nós queremos colher aquilo, o resultado daquilo. E o resultado da insensatez dele foi prisão. O rei entregou ele aos atormentadores. Mateus capítulo 18, versículo 34. O rei ficou indignado com a postura, com a atitude daquele rapaz. Entregou ele aos atormentadores, até que ele pagasse agora toda a dívida. É que como o rei dissesse assim, ó, você foi cruel com seu companheiro, rapaz, sendo que eu te perdoei. Agora eu vou te lançar, vou te atormentar até você me pagar o último centavo que você me deve. Só porque você agiu com maldade para com o seu próximo. E eu quero te dizer, perguntar nesta tarde, o que é que você quer colher? O que é que você está plantando? Porque aquele servo incompassivo, aquele servo devedor, ele queria atrair bênção só para ele. Ele tinha um interesse para ele. O interesse era para ele mesmo, para ele usar, por vaidade. Amã tinha um interesse de desfrutar das bênçãos, mas não queria dividir as bênçãos com ninguém. Satanás, Deus honrou ele, mas ele não reconheceu, ele foi ingrato, ele foi egoísta. Ele já queria tomar o lugar de Deus.
Ele estava planejando mal contra Deus. Mas de Deus não se zomba. De Deus não se escarnece. Deus tinha um fim para ele. Deus tem um fim para ele. E para todo aquele que é mau. Para todo aquele que é mau e não se arrepende da sua maldade. Para aquele que é pecador e não se arrepende do seu pecado. Que querido, Deus abençoe. Oh, glória. Deus abençoe pela Rosa. Qual é o fim que você deseja? Você deseja atrair o perdão de Deus? Então perdoe. Você quer que todo ano Deus te perdoe? Então perdoe também todo ano quem te feriu, quem te machucou, quem te envergonhou, quem te traiu. Perdoe. Guardião, Deus abençoe, meu amado. Glórias a Deus. Perdoe também. Seja humilde. Seja compassivo. Tenha um olhar sensível. Não se limite ao que fizeram com você. Não seja mau. Não queira atrair o bem só para você, não. Queira o bem do seu próximo. Mas Adrize, ele foi mal comigo. Rapaz, esse homem aprontou, essa mulher aprontou demais comigo. Não importa. Você não apronta. Deus vê você aprontando também o ano inteiro. Deus te vê você aprontando. Deus te perdoa. Ainda que o seu pecado seja muito sujo, ainda que o seu pecado seja mais vermelho do que o sangue, Deus ainda assim perdoa. Ainda que o seu pecado seja terrível, o pior pecado que você cometeu, Deus te perdoa. Então perdoe alguém nesta tarde. Não aprisione essa pessoa. E você que está se sentindo culpado do seu passado, está com a guerra na mente, aí está com a luta travada, uma batalha na mente, porque você está se sentindo culpado que você poderia fazer o melhor no passado e não fez. Se perdoe hoje. Libere o perdão, diga eu. Repita comigo isso hoje. Eu, em nome do Senhor Jesus, me perdoo pelo que eu não pude fazer. Eu, em nome do Senhor Jesus, me perdoo pelo meu passado vergonhoso. Eu me perdoo porque Deus me perdoou primeiro. Se perdoe. Eugênia, Mateus, a paz, querida, boa tarde, seja muito bem-vinda. Se perdoe. Não se aprisione. Não aprisione alguém. Não, liberte essa pessoa dessa sua prisão. Liberte essa pessoa dessa sua lista negra. Ela está aqui, ó, na palma da minha mão. Quando eu encontrar com ele, com ela, eles vão me pagar tudo que me deve. Não faça isso. Diante de Deus você está sendo mal. E Deus vai agir com maldade com você também. Sabe por quê? Porque Deus é bom, mas Ele também é justiça. Deus não é comprado, não. Com dinheiro, não. Você pode ser bilionário. De Deus não se deixa ser comprado. Igual a muitos juízes que tem aí, ó. Tem juiz que está sendo comprado. Tem advogado que está sendo comprado. Está mentindo contra o inocente. Tem juiz que está açoitando pessoas, culpando pessoas, fazendo com que pessoas fiquem depressivos, aprisionados. Deus não faz isso. Deus é um juiz justo. Deus não se compra, o seu dinheiro não compra Deus. Deus não olha a aparência. O mal que você está plantando é o mal que você vai colher. Se perdoe e perdoe alguém. Aleluia. Glórias a Deus. Não escravize as pessoas. Se você quer ser livre diante de Deus, não escravize as pessoas. Torne as pessoas livres também. Mas Adrize, ele fez isso comigo. Eu não consigo perdoar. Mas foi terrível o que ele fez. Tá brincando com minha cara para perdoar toda hora. Não tá brincando, não. Então Deus pode falar isso de você? Você está brincando com Deus?
Toda vez que você erra, você peca, você pede perdão a Deus, você está brincando com Deus? E por que você está dizendo que a pessoa está brincando com você? Se você também erra diante de Deus, se você também peca diante de Deus, se você falha diante de Deus, a sua dívida é alta diante de Deus e Deus perdoou. Deus apagou a sua dívida. Agora siga o exemplo de Jesus, perdoe alguém e você atrairá as bênçãos do Senhor. Tirarei sim, queridão, uma palavra para você. Você atrairá as bênçãos do Senhor para a tua vida. Aleluia. Glórias a Deus. Eu vou tirar uma palavra para você, querida, tá? Querida Eugênia Mateus. Eugênia, nesta tarde, capítulo 5 do livro de Mateus, no versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Minha amada, eu não sei pelo que você tem sofrido, pelo que você tem derramado lágrimas, eu não sei o que é que tem te preocupado, eu não sei o que é que tem tirado o teu sono, a tua paz, eu não sei o que é que tem te atormentado, mas essa é a palavra. Bem-aventurados que choram porque serão consolados, tá? Quando você chora, você é consolada pelo Senhor, tá? Receba, Eugênia, esse consolo nesta tarde da parte de Deus. Receba esse consolo pelo Espírito Santo de Deus. Seja leve, em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra, tá? Libere o perdão hoje sobre a sua vida. Se liberte, em nome do Senhor Jesus. E aquela forca que Amã preparou para Esté e o seu povo, serviu para ele mesmo. Sabe por quê? Deus se encarrega de fazer justiça, porque ele é juiz também. Ele é advogado, é juiz, é bom, é amoroso, mas ele é juiz, tá? E ele é correto quando ele decide julgar, ele é correto quando julga. E Deus julgou a causa de Esté. Deus guerreou por Esté. E aquela forca que Esté estava tão preocupada que ela ia morrer com seu povo, inocente. Ele que morreu. Sabe por quê? Jesus pagou um preço por mim e por você. Orarei sim, guardião, tá? Eu orarei por você, glórias a Deus. Porque Jesus pagou um preço por nós. E esse preço não foi em vão, está sendo contado até hoje. A paz que você carrega hoje é porque Deus foi Jesus que deu, conquistou. E eu quero te dizer, não se preocupe com aquele que não te perdoa, não. Não se preocupe. Porque você perdoou alguém, você fez o bem para alguém e essa pessoa agora te fez mal. Não se preocupe. Sabe por quê? Deus, ele é justo em julgar. E ele julga com retidão. Na hora certa, Deus vai cobrar essa pessoa que faz isso com você, tá? É igual na eternidade, é isso, gente. No juízo final é isso. Muitas pessoas que fizeram mal... Muitas pessoas que cobrou uma pessoa que me implorou para que perdoasse e essa pessoa não perdoou, vai estar vai estar frente a frente com Deus. E Deus vai mostrar a atitude dela. Vai dizer, você lembra que você agiu assim com tal pessoa? Você lembra que você não perdoou tal pessoa? A pessoa implorou, chorou aos seus pés e você agiu com maldade com ela, com a família dela. Agora você é digno de inferno. Você é digno do fogo eterno. Você é digno, sabe do quê? De prisão eterna. Você será entregue aos espíritos atormentadores. Rosângela, Deus abençoe, querida. Boa tarde. Então não se preocupe. Aleluia. O rei vai te honrar. Quem faz o bem recebe o bem. Não importa quem você fez o bem, você vai receber o bem. Boa tarde, Rosângela, paz.
Esther recebeu o bem. Mardoqueu foi honrado. Assentou-se no cavalo, como o inimigo dele mandou. Vai, rei, senta essa pessoa no cavalo, põe a coroa nele, põe a sua veste nele, manda ele sair na rua, para que todo mundo veja a honra que ele recebeu. E ele foi honrado. Não foi Amã que foi honrado, não, que ele queria honrar só para ele. Ele não pensava no próximo dele, não, ele pensava só nele. Ele era egoísta, igual Satanás. E o rei disse assim, isso será feito, Amã. Mas sabe para quem, Amã? Para Mardoqueu. Olha o susto. Mas rei Assuero, Mardoqueu? Mas esse homem não se prostrava diante de mim, rei. Ele não reconhecia o cargo que o Senhor me deu, rei. E agora, mas eu não entendo, eu que trabalhei para você, rei? Não. Você trabalhou para mim, Amã, por interesse. Amã, você estava comendo a minha mesa, estava trabalhando no meu palácio, mas estava tentando mal contra mim. E agora queria fazer mal para esses inocentes? Não, Amã. Essa honra é para Mardoqueu. Eu vou pegar minha veste real, vou vestir Mardoqueu. Eu vou colocar um anel novo no dedo do Mardoqueu. Eu vou colocar sapato novo. Eu vou colocar uma coroa na cabeça de Mardoqueu. Eu vou dar o meu cavalo que eu ando com ele a Mardoqueu. E Mardoqueu vai sair por aí, por essa cidade. Aleluia. Sabe por quê? Porque quando você confia em Deus, Deus faz justiça por você. Deus honra você. Aquele que pensa que está te causando mal, não sabe o que Deus vai fazer na tua vida. Aquele que está planejando mal pelas suas costas, não sabe que Deus, a honra de Deus para a tua vida. Aquele que está te apunhalando pelas costas, apunhalando o seu coração pelas costas, não sabe da honra que Deus tem para você. Aleluia. Não sabe do que Deus tem guardado para você. Aleluia. Deus vai pôr um sapato novo nos teus pés. Deus vai colocar a veste dele sobre você. Deus vai colocar uma coroa dele em você. Deus vai anunciar para todo mundo saber que você está sendo honrado por ele. Suporte. Seja sábio que nem Esther. Não haja com tolice, não. Deus abençoe, queridos, pelas rosas, pelos corações, pelos compartilhamentos. Aleluia. Eu quero te dizer que o pai que ama o filho, ele repreende. Você quer ver o bem dos seus filhos? Às vezes você corrige o seu filho, não corrige? Porque você quer que ele seja um bom homem, uma boa mulher formada pelos seus conselhos, né? Você quer que o seu filho e a sua filha sejam pessoas de bem, não quer? Assim é Deus. Por isso você corrige os seus filhos. E Deus nesta tarde está corrigindo você e a mim também, tá? Deus também está me corrigindo. Não é porque eu perdoo as pessoas que eu estou sendo corrigida também aqui. Deus está te corrigindo porque Ele te ama, porque Ele te quer bem, porque Ele tem bênçãos para você, para liberar sobre a sua vida. Tá? Guardião, Deus te abençoe, meu querido. Aleluia. Abrace o guardião. Abrace Rosângela. Abrace Eugênia. Se abracem aí nessa tarde. Aleluia. Se abracem. Glórias a Deus. Então Deus tem honra para você. Deus mesmo vai entrar com juízo por você. Deus mesmo vai julgar essa tua causa. E Ele julga com retidão. Mardoqueu foi honrado. Esther foi honrada. Casou-se com o rei. A mulher bonita por fora e bonita por dentro. Atraia essa bondade para você hoje. Seja bom para alguém. Glórias a Deus. E certamente Deus te abençoará. Certamente o Senhor cuidará de ti. Aleluia. Porque Ele é bom. Ele é compassivo. Ele é fiel.
E é essa palavra que eu tenho nesta tarde para o teu coração. Libere o perdão. Não, este caderno negro que você tem aí com o nome dos inimigos, que você acha que é